Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 24. Adoração da colina de Govardhana. Enquanto se entretinham com os brahmanas que executavam sacrifícios védicos, Krishna e Balarama também viram que os vaqueiros preparavam um sacrifício semelhante para apaziguar Indra, o rei do céu, que é responsável pelo fornecimento de água. Como se diz no Chaitanya Charitamrita, um devoto de Krishna tem a fé forte e firme na compreensão de que se ele simplesmente se ocupar na consciência de Krishna e no transcendental serviço amoroso a Krishna, então ele está livre de todas as outras obrigações. Um devoto puro do Senhor Krishna não tem de executar nenhuma das funções rituais prescritas nos Vedas. Nem se exige que adore a nenhum semideus. Sendo um devoto do Senhor Krishna, entende-se que ele executou todas as espécies de rituais védicos e todas as espécies de adoração aos semideuses. Não se desenvolve serviço devocional por Krishna ao executar as cerimônias rituais védicas ou ao adorar semideuses. Mas entende-se que quem se ocupa plenamente no serviço ao Senhor já cumpriu todos os preceitos védicos. Para impedir de vez que seus devotos agissem desse modo, Krishna queria, durante sua presença em Vrindavana, estabelecer firmemente o serviço devocional exclusivo. Por ser a personalidade de Deus onisciente, Krishna sabia que os vaqueiros estavam se preparando para o sacrifício a Indra. Mas, por uma questão de etiqueta, começou a perguntar com muito respeito e submissão a personalidades mais velhas, como Nanda Maharaj. Krishna perguntou a seu pai: Meu querido pai, que preparativos são esses para um grande sacrifício? Qual o resultado de tal sacrifício e a quem se destina? Como é que é executado? Pode, por favor, me informar? Estou muito ansioso por conhecer este procedimento. Então, por favor, explique-me a finalidade deste sacrifício. Depois desta indagação, seu pai, Nanda Maharaj, ficou em silêncio, achando que seu filho não seria capaz de entender os complexos detalhes da execução do yajna. Krishna, porém, insistiu: Meu querido pai, para aqueles que são liberais e santos, não há segredos. Eles não julgam alguém como amigo ou inimigo, porque são sempre francos com todos. E mesmo para aqueles que não são tão liberais, nada deveria ser secreto para os membros da família e para os amigos, embora se possa manter segredo para os inimigos. Portanto, você não pode manter segredos de mim. Todas as pessoas estão ocupadas em atividades fruitivas. Alguns sabem o que são estas atividades e conhecem o resultado delas, e outros executam atividades sem saber da finalidade, nem dos resultados. A pessoa que age com pleno conhecimento recebe o resultado completo. Quem age sem pleno conhecimento não consegue um resultado tão perfeito. Por isso, por favor, deixe-me saber a finalidade do sacrifício que vocês estão para executar. Ele está de acordo com os preceitos védicos? Ou é apenas uma cerimônia popular? Por favor, me informe com detalhes sobre este sacrifício. Ao ouvir esta indagação de Krishna, Nanda Maharaj respondeu: Meu querido menino,
esta cerimônia mais ou menos tradicional, porque as chuvas se devem à misericórdia do rei Indra, e as nuvens são suas representantes. E porque a água é tão importante em nossa vida, devemos mostrar alguma gratidão ao controlador das chuvas, Maharaj Indra. Estamos providenciando para que o rei Indra se pacifique, porque ele muito bondosamente nos manda nuvens que derramam uma quantidade de chuva suficiente para o sucesso das atividades agrícolas. A água é muito importante. Sem chuva, não podemos lavrar nem produzir grãos. Não podemos viver se não há chuva. Ela é necessária para o sucesso nas cerimônias religiosas, no desenvolvimento econômico e, por fim, na liberação. Por isso, não devemos abandonar a função cerimonial tradicional. Se alguém não a executa, estando influenciado por luxúria, ganância ou medo, isso não lhe é nada bom. Depois de ouvir isto, Krishna, a suprema personalidade de Deus, na presença de seu pai e de todos os vaqueiros de Vrindavana, falou de modo a deixar o rei Indra muito irado. Ele sugeriu que abandonassem o sacrifício. Suas razões para desestimular o sacrifício para agradar Indra eram de duas espécies. Primeiro, como se diz no Bhagavad Gita, não é preciso adorar os semideuses, visando algum avanço material. Todos os resultados que se conseguem com a adoração de semideuses são simplesmente temporários. E só aqueles que são menos inteligentes estão interessados em resultados temporários. Segundo, seja qual for o resultado temporário que se obtenha da adoração aos semideuses, de fato ele é concedido por permissão da suprema personalidade de Deus. É dito claramente no Bhagavad Gita, Mayeva Vihitam Itan. Qualquer benefício supostamente obtido dos semideuses é de fato concedido pela suprema personalidade de Deus. Sem a permissão da suprema personalidade de Deus, não se pode dar benefício aos outros. Mas às vezes, os semideuses ficam arrogantes por causa da influência da natureza material. Julgando-se os tais, eles tentam se esquecer da supremacia da suprema personalidade de Deus. No Srimad Bhagavatam é dito claramente que neste caso Krishna queria deixar o rei Indra com raiva. A vinda de Krishna tinha a finalidade especial de aniquilar os demônios e proteger os devotos. O rei Indra era sem dúvida um devoto, não um demônio, mas porque era arrogante, Krishna queria lhe dar uma lição. Primeiro ele tentou enfurecer Indra, acabando com o Indra Puja, arranjado pelos vaqueiros de Vrindavana. Tendo em mente este propósito, Krishna começou a falar como se fosse um ateísta que defendesse a filosofia Karma Mimamsa. Os defensores desta espécie de filosofia não aceitam a autoridade suprema, da suprema personalidade de Deus. Eles apresentam o argumento de que se alguém trabalhar bem, o resultado com certeza virá. Sua opinião é que mesmo que exista um Deus que dê ao homem o resultado de suas atividades fruitivas, não é preciso adorá-lo, porque, a não ser que o homem trabalhe, Deus não pode dar o bom resultado. Eles dizem que em vez de adorar um semideus, ou Deus, as pessoas devem dar atenção a seus próprios deveres. Assim o bom resultado, com certeza, virá. O Sr. Krishna começou a falar com seu pai, de acordo com estes mesmos princípios da filosofia Karma Mimamsa. Meu querido pai, ele disse, não acho que vocês precisam adorar algum semideus
para a boa execução de suas atividades agrícolas. Todo ser vivo nasce de acordo com seu karma passado e deixa esta vida simplesmente tomando o resultado de seu karma atual. Todos nascem em diferentes tipos de espécies de vida, segundo suas atividades passadas, e obtêm seu próximo nascimento, de acordo com as atividades desta vida. Diferentes graus de felicidade ou sofrimento material, confortos ou desvantagens da vida, são diferentes resultados de diferentes espécies de atividades, seja da vida passada ou da atual. Maharaj Nanda e outros membros mais velhos argumentaram que, sem satisfazer o Deus predominante, não se pode conseguir algum bom resultado simplesmente pelas atividades materiais. De fato, isto é verdade. Por exemplo, às vezes se verifica que, a despeito de ajuda e tratamento médico de primeira classe, por um médico excelente, um doente morre. Conclui-se, portanto, que o tratamento médico de primeira classe, ou os esforços de um excelente médico, não são por si mesmos a causa da cura do paciente. Deve haver a mão da Suprema Personalidade de Deus. De forma semelhante, o fato do pai ou da mãe tomarem conta de seus filhos não é a causa do conforto dos filhos. Verifica-se às vezes que, apesar de todo o cuidado dos pais, os filhos se tornam maus ou sucumbem à morte. Portanto, as causas materiais não são suficientes para os resultados. Deve haver a sanção da Suprema Personalidade de Deus. Nanda Maharaj defendeu que, a fim de conseguir bons resultados para as atividades agrícolas, eles deviam satisfazer Indra, a deidade superintendente da provisão de chuva. O Sr. Krishna anulou este argumento, dizendo que os semideuses só dão resultados para as pessoas que cumprem seus deveres prescritos. Os semideuses não podem dar bons resultados para quem não executou os deveres prescritos. Por isso, eles dependem da execução de deveres e não são absolutos na concessão de bons resultados para qualquer um. Portanto, por que alguém deveria se preocupar com eles? Meu querido pai, disse o Sr. Krishna, não há necessidade de adorar o semideus Indra. Todos devem receber o resultado de seu próprio trabalho. Podemos ver, de fato, que a pessoa se ocupa de acordo com a tendência natural de seu trabalho. E, de acordo com esta tendência natural, todas as entidades vivas, quer seres humanos, quer semideuses, conseguem seus respectivos resultados. Todas as entidades vivas recebem corpos superiores ou inferiores e criam inimigos, amigos ou pessoas neutras, só por causa de suas diferentes espécies de trabalho. Deve-se ter cuidado de cumprir os deveres segundo seu instinto natural e não desviar a atenção para a adoração de vários semideuses. Os semideuses ficarão satisfeitos com a execução apropriada de todos os deveres, e por isso não é preciso adorá-los. Ao invés disso, é melhor executarmos nossos deveres prescritos com muito esmero. De fato, ninguém pode ser feliz se não executar seu próprio dever prescrito. Por isso, aquele que não cumpre de modo apropriado seus deveres prescritos é comparado a uma mulher infiel. O dever prescrito próprio dos Brahmanas é o estudo dos Vedas. O dever próprio da ordem real, os Kshatriyas, é empenhar-se em proteger os cidadãos. O dever próprio da comunidade Vaishya é a agricultura, o comércio
e a proteção às vacas. E o dever próprio dos Shudras é o serviço às classes superiores, ou seja, os Brahmanas, Kshatriyas e Vaishyas. Pertencemos à comunidade Vaishya, e nosso dever próprio é a lavoura, ou o comércio com os produtos agrícolas, a proteção às vacas, ou a atividade bancária. Krishna identificou-se com a comunidade Vaishya, porque Nanda Maharaj protegia muitas vacas, e Krishna cuidava delas. Ele numerou 4 espécies de ocupações para a comunidade Vaishya, ou seja, agricultura, comércio, proteção às vacas e atividade bancária. Embora os Vaishyas possam adotar qualquer dessas 4 profissões, os homens de Vrindavana se ocupavam principalmente da proteção às vacas. Krishna continuou explicando a seu pai. Esta manifestação cósmica acontece sob a influência dos 3 modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, que são a causa da criação, manutenção e destruição. A nuvem é causada pela ação do modo da paixão. Logo, é o modo da paixão que produz a chuva. E depois da chuva, as entidades vivas obtêm um resultado, que é o sucesso no trabalho agrícola. Então, que é que Indra tem a ver com isso? Mesmo que vocês não satisfaçam Indra, que é que ele pode fazer? Não recebemos nenhum benefício especial de Indra. E mesmo se ele existe, ele despeja água sobre o oceano também, onde não há necessidade. Ele derrama água sobre o oceano ou sobre a terra. Isso não depende de nossa adoração a ele. Quanto a nós, não precisamos ir para outra cidade, ou aldeia, ou país estrangeiro. Os palácios estão nas cidades, mas nós ficamos satisfeitos vivendo nesta floresta de Vrindavana. Nossa relação específica é com a colina de Govardhana e com a floresta de Vrindavana, e nada mais. Portanto, eu lhe peço, meu querido pai, que comece um sacrifício que satisfará os brahmanas locais e a colina de Govardhana, e que não tenhamos nada a ver com Indra. Depois de ouvir esta declaração de Krishna, Nanda Maharaj respondeu: Meu querido filho, já que está pedindo, vou providenciar um sacrifício separado para os brahmanas locais e para a colina de Govardhana. Mas, por enquanto, deixe-me realizar este sacrifício, chamado Indra Yagya. Mas Krishna respondeu: Meu querido pai, não demore. O sacrifício que você propõe para Govardhana e os brahmanas locais vai demorar muito. É melhor pegar os utensílios que você já providenciou para o Indra Yagna e usá-los agora mesmo para satisfazer a colina de Govardhana e os brahmanas locais. Maharaj Nanda finalmente cedeu. Os vaqueiros então perguntaram a Krishna como ele queria que se fizesse o yagna, e Krishna lhes deu as seguintes instruções: Preparem ótimas comidas de todas as espécies, com os grãos e o ghee recolhidos para o yagna. Preparem arroz, dal, depois halava, pakora, puri e todos os tipos de preparações de leite com arroz doce, rabri, bolinhas doces, sandesha, rasagula e lado, e convidem os brahmanas eruditos, que podem cantar os hinos védicos e oferecer oblações ao fogo. Os brahmanas devem receber toda a espécie de grãos em caridade. Então enfeitem todas as vacas e alimentem-nas bem. Depois de fazer isso, deem dinheiro em caridade aos brahmanas. Quanto aos animais inferiores, como os cachorros, e quanto às pessoas inferiores, como os chandalas, ou a quinta classe de homens,
que são considerados intocáveis. Eles também devem ganhar suntuosa prasadam. Depois de se dar bom capim para as vacas, o sacrifício chamado Govardhana Puja pode começar imediatamente. Este sacrifício me satisfará muito. Com essas palavras, Krishna praticamente descreveu toda a economia da comunidade Vaishya. Em todas as comunidades na sociedade humana, incluindo os Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, Chandalas, etc. E no reino animal, incluindo vacas, cachorros, cabras, etc. Todos têm de desempenhar seu papel. Cada um deve trabalhar em cooperação para o benefício total da sociedade, que inclui não só objetos animados, mas também objetos inanimados, como colinas e a terra. A comunidade Vaishya é responsável especificamente pelo desenvolvimento econômico da sociedade, produzindo grãos, dando proteção às vacas, transportando alimentos quando necessário e cuidando da atividade bancária e financeira. Com essas palavras, aprendemos também que, embora os cães e gatos, que agora se tornaram tão importantes, não devam ser desprezados, a proteção às vacas é mais importante do que proteger gatos e cachorros. Outra indicação desta fala é que os chandalas, ou os intocáveis, também não devem ser desprezados pelas classes superiores. Todos são importantes, mas alguns são diretamente responsáveis pelo avanço da sociedade humana, e outros apenas indiretamente. Porém, quando existe a consciência de Krishna, há um cuidado para o benefício geral de todos. Celebra-se o sacrifício chamado Govardhana Puja, no movimento da consciência de Krishna. O Sr. Chaitanya recomendou que, como Krishna é adorável, então sua terra, Vrindavana e a colina de Govardhana, também é adorável. Para confirmar esta declaração, o Sr. Krishna disse que o Govardhana Puja equivale a adorá-lo. A partir de então, tem-se observado anualmente o Govardhana Puja, também chamado Annakuta. Em todos os templos de Vrindavana, ou fora de Vrindavana, imensas quantidades de comida são preparadas nesta cerimônia e são suntuosamente distribuídas para toda a população. Às vezes, joga-se a comida às multidões, que gostam de pegá-la do chão. Destes exemplos, podemos entender que a prasadam oferecida a Krishna nunca se polui, nem se contamina, mesmo que seja jogada no chão. As pessoas, portanto, recolhem-na e comem-na com grande satisfação. A suprema personalidade de Deus, Krishna, aconselhou os vaqueiros a pararem com Indra Yagna e começarem o Govardhana Puja para castigar Indra, que estava muito arrogante por ser o controlador supremo dos planetas superiores. Os honestos e simples vaqueiros liderados por Nanda Maharaj aceitaram a proposta de Krishna e executaram com minúcias tudo o que ele aconselhou. Eles fizeram adoração de Govardhana e circungiraram a colina. Seguindo a inauguração do Govardhana Puja, as pessoas em Vrindavana ainda se vestem bem e se reúnem perto da colina de Govardhana para oferecer adoração e circungirar a colina, levando suas vacas consigo. Seguindo a instrução do Sr. Krishna, Nanda Maharaj e os vaqueiros chamaram os brahmanas eruditos e começaram a adorar a colina de Govardhana, cantando hinos védicos e oferecendo prasadam. Os habitantes de Vrindavana se reuniram, enfeitaram suas vacas e lhes deram capim. Levando suas vacas na frente, eles circungiraram a colina de Govardhana. As golpes também vestiram-se
com muito luxo, e sentaram-se em carros de boi, cantando as glórias dos passatempos de Krishna. Reunidos ali para oficiar como sacerdotes no Govardhana Puja, os brahmanas ofereceram suas bênçãos aos vaqueiros e às suas esposas, as gopis. Quando tudo estava completo, Krishna, para convencer os devotos de que a colina de Govardhana e ele próprio são idênticos, assumiu uma grande forma transcendental e declarou aos habitantes de Vrindavana que ele mesmo era a colina de Govardhana. Então Krishna começou a comer toda a comida oferecida ali. A identidade de Krishna e da colina de Govardhana ainda é honrada, e grandes devotos pegam rochas da colina de Govardhana e as adoram da mesma maneira, como adoram a deidade de Krishna nos templos. Os devotos, portanto, recolhem pequenas rochas ou seixos da colina de Govardhana e as adoram em casa, porque esta adoração equivale à adoração da deidade. A forma de Krishna que apareceu para comer as oferendas era separada da forma do menino Krishna. E o próprio Krishna, junto com outros habitantes de Vrindavana, começou a oferecer reverências à deidade, bem como a colina de Govardhana. Oferecendo reverências à imensa forma do próprio Krishna e à colina de Govardhana, Krishna declarou: vejam só como a colina de Govardhana assumiu esta forma enorme e está nos favorecendo, aceitando todas as oferendas. Krishna também declarou naquela reunião: quem despreza a adoração de Govardhana Puja, como eu a estou conduzindo pessoalmente, não será feliz. Há muitas cobras na colina de Govardhana, e as pessoas que negligenciarem o dever prescrito de Govardhana Puja serão mordidas e mortas por estas cobras. Para garantir a boa fortuna de suas vacas e de si mesmos, todas as pessoas de Vrindavana, perto de Govardhana, devem adorar a colina, como eu prescrevi. Executando assim o sacrifício de Govardhana Puja, todos os habitantes de Vrindavana seguiram as instruções de Krishna, o filho de Vasudeva, e depois regressaram para as suas respectivas casas. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 24 de Krishna, intitulado Adoração da Colina de Govardhana.